morre de medo de sair da subida, do carro voltar, morrer, então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar umas dicas aí. Então vamos lá. Primeira coisa, subida. Em outra aula eu falei para vocês sobre a diferença das marchas de força e as marchas de velocidade, tá? Então, vamos lá. Primeira é a marcha mais forte que nós temos. E a quinta é a marcha mais veloz que nós temos, tá? Então, quando você estiver numa situação que você precisa de força, você vai ter que usar a marcha de força. Então, no caso, subida, eu preciso de força e não de velocidade. Então, por isso, primeiro é a marcha certa. Agora, você pegou uma estrada, está livre, né? Você pode desenvolver velocidade. Você vai usar a primeira? Não, a primeira não tem velocidade. Por isso que a primeira, geralmente quando você anda com a primeira ela é pesada, ela tem um barulho mais pesado, né? Porque é uma marcha realmente de força. Já a quinta, por exemplo, é a mais leve. Então, quando você quer desenvolver velocidade, está livre, pegou uma estrada livre, está indo para a praia, não tem trânsito, aí você vai usar quarta, quinta, são marchas de velocidade. Terceira, quarta e quinta são marchas de velocidade. Primeira e segunda, força. Mas a mais forte, então, é primeira. Então você está pensando aí, mas Viviane, você não imagina a subida que tem aqui perto da minha casa, a subida que eu vou ter que enfrentar para ir trabalhar. Tudo bem, seja qual for a subida, por mais íngreme que ela seja, segredo então, primeira dica, primeira marcha você vai usar. A primeira sobe qualquer parede, tá bom? Então, primeira. Então você já sabe que a primeira, não adianta você enfiar o pé no acelerador, ele não vai ganhar velocidade, mas ela é forte. Então vai com calma, pouca velocidade, mas fica tranquila que ela sobe qualquer situação, qualquer subida, tá bom? Outra coisa então, segunda dica aí, subida. Eu já falei, vocês já sabem que para sair eu preciso sentir o tal do ponto, não é? E como que sente o tal do ponto? Eu vou tirando o pé da embreagem até o meu carro, a rotação do motor ficar forte, ele vai ficar mais potente, vai mudar, e aí eu tiro o pé do freio e esse carro ele não volta, né? E aí eu vou acelerando e ele anda, tá? Então o ponto eu acho com a embreagem. Então, a embreagem, ela é sua amiga, tá? Não pensa que ela é vilã. Não, ela é a sua amiga. Faz amizade com ela. Porque tudo que acontece no carro, se ele morre, se não morre, se engasga, se volta, se não sai, tem a ver com a embreagem. Então, o segredo aí, faça amizade com ela, tá bom? Ela não é a vilã, mas ela é amiga nossa aí. Então, na subida, o ponto tem que ser mais forte. Ou seja, quanto mais subida for, mais você precisa tirar o pé da embreagem, tá bom? Então, se é numa rua reta, você vai ver que você vai tirar só um pouquinho, já é o suficiente. Um pouquinho mais, né, levemente inclinada, você vai tirar um pouco mais. Agora, quanto mais subida, então o segredo é esse. Quanto mais subida, mais eu tiro o pé da embreagem. Então, ó, eu estou numa subida aqui, vamos fazer na prática então. Eu estou com o freio de mão puxado, eu já liguei o carro, vou me livrar do freio de mão. Então, eu vou trocar freio de mão pelo freio de pé. Pisei aqui com o meu pé direito no freio. Beleza. Agora, para trocar de marcha, eu preciso abrir a porta, né? Ou seja, pisar na embreagem. Pisei na embreagem toda, vou colocar a primeira. Coloquei a primeira. Então, vou sentir o tal do ponto aí. Então, ó, lembra que eu falei que a embreagem eu tenho 3 tempos, né? Para tirar o pé todo. Então, eu vou tirar 1, 2. Geralmente no 2, se eu fosse numa reta, já seria o suficiente. A rotação do motor já muda, né? Já começa a dar uma trepidada aí. Só que para subida não é o suficiente. Porque, ó, eu tô aqui no 2. Se eu tirar o pé do freio, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse carro, ó, ele voltou, meninas, porque não está no ponto suficiente para uma subida. Então, na subida eu tenho que tirar mais ainda. Eu tenho que quase estar chegando lá no 3, tirando tudo. Agora, ó, a rotação ficou mais forte. Será que tá bom? Eu vou experimentar. Como que eu experimento? Tirando o pé do freio. Vou tirar. Ó, não voltou. E agora para ele andar?
Acelerador e embreagem não são amigas, lembram? Acelerador vai entrando e embreagem vai saindo. E como eu tiro esse restinho, só falta um restinho, meninas, para tirar o pé da embreagem, mas eu tirei devagar. Por quê? É gotinhas homeopáticas, tá? Lembra disso aí. Embreagem tem que ser tratada não com doses poderosas, mas sim doses homeopáticas. Bem pouquinho, devagar. Ela é delicada, ela é nossa amiga, mas delicada, tá bom? Então, isso aí. Se foi interessante para você, curte, compartilha. Se você não é inscrita, se inscreva no canal e fica ligada aí para as próximas dicas e as próximas aulas. Um beijo!